Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Ruth Magnussen e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da Constituição Federal comentada, dando continuidade à análise do artigo 5º da Constituição Federal. E hoje nós vamos tratar do inciso 40. Vamos lá? No inciso 40, do artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos debater sobre um assunto que é muito trabalhado no direito penal, onde nós vamos verificar a possibilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica. Como nós sabemos, um fato, quando ele é cometido, ele deve ser analisado, ele deve ser julgado sobre a égide da lei que é temporânea àquele fato. Ou seja, se eu pratico uma conduta que é criminosa hoje, eu devo ser julgada com base na lei que é atualmente estabelecida pelo Código e pelo Código Penal brasileiro, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, se durante o percurso do meu julgamento, ou mesmo após eu ter sido julgada, ocorre uma alteração na lei que seja mais benéfica para mim, que sou a ré do processo, essa lei deverá retroagir, ou seja, ela deverá voltar àquele fato de outrora, aquele fato anterior, para me beneficiar. Vamos dar uma lida no inciso para entender melhor? Ele fala assim: a lei penal não retroagirá. Essa é a primeira regra, ou seja, ela não vai retroagir, ela não será aplicada a fatos pretéritos. Isso porque, normalmente, quando uma nova lei penal ela é criada, normalmente ela tende a ser mais gravosa, ela vem para punir uma conduta que até então ela não estava sendo tratada como criminosa pelo legislador. Todavia, há situações em que algumas condutas que anteriormente eram consideradas criminosas, elas passam a não ser mais consideradas como criminosas, passam a não ser mais consideradas como um crime. E aí sim, nesse caso, ela poderá sim retroagir para beneficiar o réu, mas não apenas no caso de um abolício crimes que nós vamos estudar logo mais, mas também qualquer tipo de benefício, tudo bem? Então vamos lá. Esse artigo 5º, inciso 40, o que ele está tratando efetivamente, Ruth? Ele trata do conflito das leis penais no tempo. Como assim? É isso mesmo, nós temos uma lei que estava em vigor, então surge uma nova lei tratando sobre aquele assunto, e essa lei, de alguma forma, ela revoga alguma parte daquela lei, ou a lei toda como completo. E daí, qual das leis eu devo aplicar naquele fato concreto que ocorreu antes da promulgação dessa nova lei? Então, nós vamos debater sobre esses conflitos que nós temos em relação às leis penais no tempo. O primeiro deles, como eu já citei, é o abolício crimes, que ocorre quando uma nova lei deixar de considerar como crime uma conduta que antes era criminalizada, como, por exemplo, o adultério. Nós também temos a novatio legis incriminadora, quando surge uma nova lei que cria um novo tipo penal que até então não existia no ordenamento jurídico. Ou seja, a conduta passa a ser considerada em crime a partir da publicação da nova lei. Nós também temos a novatio legis impégios, quando já existia um tipo penal que definia determinada conduta como ilícita, mas a nova lei ela é mais severa do que a anterior, ou seja, ela traz mais gravidade à punição, à sanção que vai ser estabelecida pelo Estado. Nós temos também a novatio legis in melius, ou seja, a nova lei ela possui sanções mais brandas do que a lei anterior. Bem? E daí, nesse caso, a lei mais benéfica, ela deve sim retroagir e deverá ser aplicada para aquelas condutas que foram praticadas anteriormente à sua promulgação. Então, no caso do inciso 40, nós temos uma divisão aqui, né? Ele trata a respeito da primeira parte, que é a irretroatividade da lei penal mais gravosa, ou seja, se porventura acontecer uma novatio legis incriminadora ou uma novatio legis impégios, essa lei jamais poderá retroagir para alcançar fatos pretéritos. Tudo bem? Jamais, jamais. Todavia, a segunda parte do artigo, ele fala da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, é uma exceção à regra que só vai ocorrer quando
beneficiar o agente que está sendo julgado. Ou seja, em quais desses conflitos nós poderíamos ter a retroatividade da lei penal, no abolício crimes ou no caso de uma novatio legis in melius. Tudo bem? Segundo o nosso doutrinador queridíssimo, professor Flávio Martins, ele em seu livro do curso de Direito Constitucional, ele estabelece o seguinte: se a lei penal deve ser anterior ao fato praticado, é natural que, em regra, a lei penal não retroaja, ou seja, não se aplique a fatos pretéritos. Não obstante, há uma exceção à retroatividade penal benéfica. Assim, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu, seja diminuindo penas, trazendo benefícios penais quanto à execução da pena, ou até mesmo transformando a conduta em fato atípico, como no caso do abolício crimes. Tudo bem? Aqui nós temos o livro do professor Flávio Martins, professor da casa, super querido, grande amigo. E agora nós temos uma citação de um doutrinador muito tradicional do direito constitucional, o professor Oadi Lamego Boulos, em que ele trata da seguinte forma: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eis o princípio da retroatividade da lei penal mais branda. O que isso significa? Significa que a norma retrocederá, excluindo a antijuridicidade do fato imputado como criminoso. Nesse interim, cessam os efeitos condenatórios da sentença criminal. A coisa julgada cede em nome da medida de índole humanitária, pois seria atentada à condição humana punir alguém por conduta que deixou de ser considerada criminosa. Até mesmo diante do trânsito em julgado, a decisão judicial é passível de modificação. Trata da abolício criminis. Acrescente-se também que ficam alcançados os efeitos penais da condenação ainda em curso por meio da extinção da punibilidade. Tudo bem, pessoal? Então, mesmo quando o processo ele já andou de tal forma que a pessoa também já foi condenada, né? Você consegue sim retroagir a aplicação dessa lei mais benéfica para atingir aquele agente que foi julgado. Tudo bem? Esse é um inciso muito simples. Tenho certeza que vocês já chegaram a estudar esse assunto com a professora Luzia Ragazzini, mas se tiver ficado alguma dúvida, eu me coloco aqui à disposição para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tudo bem? Nós temos aí o livro do professor Oadi Lamego Boulos, professor muito tradicional a respeito do direito constitucional. E fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento. E qualquer dúvida, eu vejo vocês lá no Instagram. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima.